Ele faz, prova e vê que é socorro presente, é refúgio bem certo nas tribulações. Prova e vê, seu amor é eterno. Prova e vê, é alegre, é gentil. Prova e vê, e terás reservado um lugar lá no céu, se és servo fiel. Prova e vê que é socorro presente, é refúgio bem certo nas tribulações. Prova e vê, seu amor é eterno. Prova e vê, é alegre, é gentil. Prova e vê, e terás reservado um lugar lá no céu, se és servo fiel. Se desviares teu pé de profanar o dia santo do Senhor. Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos aqui, em tão boas circunstâncias. Um dia lindo lá fora, paz, tranquilidade. Viemos te adorar, viemos louvar teu nome, honrar-te e bendizer-te, porque só o Senhor é digno da nossa adoração e nosso louvor. Vamos abrir a tua palavra e pedimos a unção do Espírito Santo em nossas vidas, sabedoria dos altos céus, para que nós possamos compreender a tua palavra. Nós pedimos não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu não sei se o problema aqui é do microfone, mas estou sentindo um pouco abafado aqui. Se puder abrir um pouquinho mais, vai dar a impressão que estou falando para mim mesmo.
Eu queria agradecer a dona Cecília, minha sogra, pelo convite. E eu não falei para ela, mas quando ela falou comigo há um tempo atrás sobre a possibilidade de estar aqui no sábado pela manhã, o sermão já estava pronto. Então, quando ela falou comigo na quinta-feira, eu falei, não tem problema. Só que eu não falei para ela que já estava pronto. Então, realmente não tinha problema. A gente já tinha trabalhado nesse pensamento, de modo que quando Deus atua, a gente não tem que se preocupar com nada. É o Espírito Santo que conduz, Ele sabe todas as coisas. Lamentamos muito a situação do pastor Paim, a situação de saúde que a esposa dele se encontra, requer cuidados especiais, e acho que a igreja deve orar pela sua família, lembrar nas suas orações, nos seus momentos aí de reflexão, da esposa do pastor Paim e de sua família, para que Deus possa abençoá-los e confortar-lhes os corações. Já vim aqui outras vezes, vocês me conhecem, alguns mais, outros menos, mas eu não posso deixar de citar isso. Quero parabenizar vocês pela bela igreja que vocês têm. E quero parabenizar vocês, porque foram vocês que fizeram. Graças a Deus, naturalmente. A igreja está linda. Estava sentado ali na frente, olhando para aqui, para o painel, para as cores, para a suavidade do ambiente. Vocês são poderosos. Vocês são demais. Me lembrei agora do pastor Arthur. Vocês são demais. Agora quero dizer um negócio para vocês. É pouco. É pouco. Se vocês foram capazes de construir esse belo templo em tão pouco tempo, imagina do que vocês são capazes nas mãos de Deus. Imagina do que vocês são capazes se colocando integralmente nas mãos de Deus. É um espetáculo. Quando eu passei aqui na esquina, eu estava chegando, falei para o meu filho, que é o Caio, que está sentado aqui na frente, um deles, são 3. Falei, a igreja é ali. Reparei rapidamente pelo belo portão preto, aliás, cinza, né? É uma cor diferente, bronze. Eu olhei ali a igreja, eles mudaram o portão. E vocês estão de parabéns. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vocês já leram, já percebi hoje pela manhã, o texto que está em Isaías, no capítulo 58, dos versos 6 e 10. Eu quero ler novamente com vocês. Isso a gente não tinha combinado, isso a gente não tinha programado, mas eu quero ler novamente Isaías capítulo 58, os versos de 6 a 10. Quem achou, diga amém. Eu posso esperar mais um pouquinho. Então, capítulo 58 de Isaías, versos 6 a 10 diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se você vê alguma pessoa nua, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quem falou isso foi o próprio Deus, o profeta Isaías. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, a maior preocupação que ele tinha era com as pessoas. Jesus estava muito menos preocupado com o templo, muito menos preocupado com os rituais, muito menos preocupado com as liturgias, se bem que isso também tem o seu lugar, mas Jesus estava preocupado com as pessoas. Por onde Jesus andava, ele olhava nos olhos das pessoas, olhava no coração das pessoas, prescrutava a mente das pessoas, e o seu maior interesse era fazer com que aquelas pessoas percebessem que ele tinha a solução dos seus problemas. Jesus, por onde passava,
atendia às necessidades das pessoas. Por onde Jesus andava, os coxos andavam. Por onde Jesus passava, enxergando as pessoas, os cegos enxergavam. As pessoas eram saciadas nas suas necessidades físicas, com fome, com sede. Também eram saciadas nas suas necessidades espirituais. Por onde Jesus passava, ele deixava um rastro de bênçãos. E as pessoas podiam perceber que aquele homem não era um homem comum. Todas as vezes que eu falo para a igreja, eu uso a experiência de Jesus como uma referência para tudo o que a gente vai falar. A Bíblia é cheia de belos e maravilhosos exemplos. A Bíblia é repleta de histórias, casos, exemplos que podem transformar a vida das pessoas. Mas nenhuma dessas histórias é tão completa, tão significativa e tão marcante e tão penetrante na alma das pessoas como as histórias da vida de Jesus. É algo especial ali. Há um tempo atrás, eu estava conversando com algumas pessoas, jovens lá da Igreja Central. Eu pertenço à Igreja Central, de origem. E, preparando esse sermão, um tempo atrás, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com esses jovens. Eles diziam assim: eu gostaria muito de viver nos tempos de Jesus. Eu gostaria de ver por onde Jesus andava. Gostaria de ver pelos olhos de Jesus o mar da Galileia, as planícies ali da Galileia, aquela cidade nervosa de Jerusalém, agitada, as pessoas vindo até Jesus com seus problemas, com suas dificuldades e saindo dali aliviadas. Eu gostaria muito de viver e andar como Jesus andou. E quando eu comecei a preparar esse sermão, me veio e ao repassá-lo essa semana, ontem principalmente, me veio um sentimento e uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Mas não precisa responder, não. Isso é uma coisa muito íntima. Será que eu realmente gostaria de viver nos tempos de Jesus? Será que eu realmente gostaria de andar com Jesus? Uns sacerdotes e doutores da lei, discutindo entre si sobre Jesus, viraram um para os outros falando assim: esse aí é aquele que come com pecadores, esse aí é aquele que anda com prostitutas, com leprosos, esse aí é aquele que anda com os desgraçados, com os desafortunados, é esse que fala dos cegos, que faz os coxos andarem, as pessoas que não têm esperança. Esse é Jesus. E talvez eu imagino pela fé, me permito imaginar, pela expressão que eles usaram, que eles tenham até torcido o nariz. E aí a pergunta que eu faço é: será que eu realmente gostaria de viver nos tempos de Jesus e andar como Jesus andou? Sentar no chão, empoeirado, não ter uma bela cama para dormir, não ter um espaço confortável para receber meus amigos em casa, ficar dependendo o tempo todo da boa vontade das pessoas? Será que eu realmente gostaria de andar nos passos de Jesus? Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim: não, Aguinaldo, peraí, não seja tão radical. As pessoas falam andar nos passos de Jesus até um determinado ponto. Andar, seguir Jesus de uma maneira, nos seus passos. Vamos pensar aqui nas bem-aventuranças. Não, não dá. Tem muita coisa complexa ali. Não, tá bom. Amando o meu semelhante. Não, não dá. A gente não consegue fazer isso. A igreja ainda tem muitas deficiências, muitas limitações. A gente precisa entender isso. A gente precisa pedir que o Espírito Santo transforme a nossa vida, para que a gente possa olhar os passos de Jesus e a vida de Jesus com a mesma piedade e misericórdia que ele viveu aqui nesse mundo. Porque se a gente olhar para a vida de Jesus do ponto de vista só da plenitude do poder que ele tinha, isso vai nos encantar. Vai até trazer para nós uma certa sensação de: é isso que eu quero para a minha vida. Mas quando você começar a pensar em andar com aquelas pessoas que são menos favorecidas, conviver com elas, comer na sua mesa, comer do que ela come ou talvez do que ela não come, se relacionar com aquelas pessoas que talvez por falta de um asseio, né, estão com um cheiro aí ruim, e conviver com essas pessoas,
talvez isso nos desanime um pouco de viver a vida de Jesus. E aí talvez fique melhor ler a Bíblia e apreciá-la de uma forma distante, como se fosse um livro importante para mim, para que eu possa ter como norma de conduta da minha vida, mas ali, não aqui. Eu leio muito, gosto muito de leitura. E recentemente estou lendo um livro chamado Serviço Cristão, que vocês conhecem. E aqui tem um capítulo destinado especificamente para a ação social, a ação solidária. E a gente vai falar um pouquinho desse livro daqui a pouco. E se vocês tiverem a oportunidade de ler, separe alguns capítulos desse livro para que vocês possam entender um pouco do que eu estou falando nessa manhã. Mas prosseguindo, indo um pouco mais adiante, uma das evidências de que a gente tem dificuldade de viver e de entender o que Jesus queria naquele tempo e quer de nós hoje, está narrada na história do jovem rico. Todo mundo conhece, né? Está lá em São Mateus 19, eu não vou ler por causa do tempo, não quero atrapalhar o almoço de vocês. Lá em Mateus 19, nos versículos 16 a 22, narra a história de um jovem que chegou para Jesus com o coração repleto de alegria, de felicidade, de orgulho, porque ele fazia tudo o que o mestre mandava, aparentemente. Ele ia aos sábados à igreja, ele era um doador do dízimo, das ofertas, ele dava bom testemunho na comunidade, era uma pessoa educada, e aí meio que já se aprovando diante de Jesus, ele falou: mestre, acha alguma coisa aí que o senhor percebe em mim que eu não faça, que eu tenha que fazer para ser salvo? E eu quero dizer um negócio para vocês, pode parecer redundante, mas com Jesus não se brinca. Ele sabe todas as coisas. Não adianta a gente se ajoelhar, não adianta a gente tentar levar uma vida piedosa e correta se o nosso coração não estiver transformado. E ele sabe. E ele falou para o jovem: você tem que guardar os mandamentos, amar o teu próximo, né? Eu imagino que ele tenha falado, você deve guardar o sábado também, e tantas outras coisas. E o jovem já, com aquele olhar feliz, né? Falou: poxa, se for só isso, tirei 11 na prova, né? Já tenho 1 ponto para o semestre seguinte. Estou acima da média. Mas ele não esperava o que Jesus perguntou para ele, ou mandou ele fazer. Pegou ele de surpresa. Como nós somos também surpreendidos na nossa relação com ele quando nos deparamos com verdades que nos incomodam, com verdades que mexem com a gente, com verdades que muitas vezes nos colocam meio reticentes, meio distantes daquilo que a gente não quer ouvir. E Jesus, falando para aquele jovem, ele falou: você tem que pegar tudo que você tem e dar para os pobres. Se você quer realmente ser perfeito, aqui no verso 21, vai e vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E ninguém que quer servir a Jesus, que quer ser dele, que quer pertencer a ele, vai conseguir ter no mesmo trono do coração 2 senhores. E sabe o que acontece? No trono, no coração daquele garoto, aquele rapaz, tinham 2 senhores. Aliás, eu diria para vocês que um estava em pé. Sentado no coração dele, tinha um outro senhor. E em pé, ele dizia que tinha alguém que poderia também sentar, mas o lugar estava ocupado. E o que me causa o incômodo muito grande nesse texto é o verso 22. E eu me pergunto, se eu tivesse vivendo nos tempos de Jesus e tivesse a condição daquele jovem, se talvez tivesse tido a mesma reação que ele teve. Porque eu esperava ser aprovado. Aquele jovem esperava ser aprovado em todas as coisas maravilhosas que ele fazia. E naquele contato com Jesus ele percebeu que não era isso, ele não tinha entendido o que Jesus queria que ele fizesse. E o verso 22 narra aqui um momento bastante significativo, que diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser ele dono de muitas propriedades,
E talvez o texto não tenha sido completo aqui, eu ousaria dizer, por ser dono de muitas propriedades e não quisesse se livrar delas. É o que dá a entender. Porque se talvez ele não tivesse ficado triste com essa informação, o texto não terminaria dessa maneira. Ele teria ficado feliz, ok, se é isso que eu tenho que fazer, então eu vou doar tudo. Mas o texto não termina, e a gente interpreta. Ele era dono de muitas propriedades e não queria se livrar delas. Logo em seguida, Jesus vem falando sobre o perigo das riquezas, e o tema de hoje não é sobre mordomia, mas de uma certa maneira, Jesus nos convida hoje a sermos participantes dos seus ideais, de viver uma vida à altura do que Ele planejou para nós. Jesus não sonhou e não pensou na nossa vida como se fôssemos ostras fechadas em nós mesmos, como se fôssemos caramujos, que ora nós estamos do lado de fora, quando está tudo bem, mas quando as coisas começam a complicar, a gente se fecha dentro da nossa concha. Jesus nos criou para sermos pessoas participativas. Jesus nos criou para sermos pessoas que nos importássemos com o nosso semelhante, a todo momento, a todo instante, não como uma reserva, não como um ato isolado. Eu vou ali, vou comprar aqui 10 quilos de arroz e vou aliviar minha consciência e vou doar. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso também é importante, mas é muito mais do que isso. Avançando um pouco mais, o problema daquele jovem não era diferente do que nós encontramos no nosso coração hoje. Nós, muitas vezes, temos nos esquecido dos nossos semelhantes. Temos doado, isso é muito forte. Isso é para mim também. Temos doado aquém das nossas possibilidades. Nós começamos a olhar no espelho da vida e começamos a nutrir um sentimento dentro do nosso coração de orgulho. Estou fazendo isso ou aquilo, estou dando isso ou aquilo, estou doando isso ou aquilo, estou me tornando uma pessoa boa. Uma outra coisa que tem acontecido com a gente também, nós começamos a racionalizar a nossa obrigação para com o nosso semelhante. Às vezes nós achamos que a nossa obrigação para com o nosso semelhante se resume a 2, 3 quilos de arroz por mês, a 10 quilos de feijão por mês, a 1 tonelada de batatas por mês. A nossa responsabilidade com o nosso semelhante transcende esse gesto e esse ato, que na verdade vai ser resultado de uma vida transformada. A nossa preocupação com o nosso semelhante é abrangente. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de falar sobre assistência social, ou assistência solidária, porque é um instrumento que Deus usa nas igrejas para materializar, para tornar prático o evangelho do amor. Quando a gente começa a se envolver com a ação solidária, quando a gente começa a se envolver com a ação social, a gente começa a perceber de fato qual é a missão, a nossa missão enquanto igreja nesse mundo. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos levar as boas novas da salvação às pessoas, e precisamos mostrar para as pessoas o Cristo que nos salvou. E nós só conseguimos mostrar esse Jesus para as pessoas através dos nossos atos, muito menos através das nossas palavras, mas através dos nossos gestos. Falar é fácil. Vocês ligarem a televisão, qualquer hora do dia, vocês vão perceber pessoas falando de coisas maravilhosas, pessoas falando de projetos, de emoções, de sentimentos, de coisas muito importantes, mas pouco se tem sido feito pelo semelhante. Em termos práticos, em termos objetivos, pouco tem sido feito pelas pessoas que necessitam, pelas pessoas que precisam. Nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Nós precisamos perder a timidez. Alguém uma vez, discutindo esse assunto comigo há um tempo atrás, virou e falou assim: mas Aguinaldo, eu tenho dado tudo o que eu posso, eu tenho doado tudo o que eu tenho procurado ser extremamente útil com as coisas que Deus, com as bênçãos que Deus tem me dado. E eu, pensando sobre isso e analisando a vida da pessoa e a minha vida também, fiquei pensando como a gente pode fazer muito mais.
como a gente pode fazer muito mais do que isso. E às vezes a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente lá no nosso coração, lá no fundo do nosso coração, a gente nutre uma insegurança de que pode faltar para a gente. A gente fica com medo, a gente fica com receio de que se eu for adiante, se eu der mais um passo, eu talvez não tenha para mim amanhã. E eu quero ler com vocês uma promessa que está lá em Mateus 25. Perdão. Não é Mateus 25. É Lucas 12. Tive que avançar um pouquinho aqui por causa da hora. Lucas 12, os versos 22, já bastante conhecido, a 34. A seguir, olha a preocupação que Jesus tinha e deixou para nós estampado e escrito, para que nós pudéssemos nos fortalecer nos nossos sentimentos, nas nossas decisões sobre o que nós deveríamos fazer da nossa vida através da ação solidária. E olha o conforto que ele deixou para nós. A partir do verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, eu os advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida sua e do nosso semelhante é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, preocupado, angustiado, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer para quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Verso 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Jesus sabia que nós, seres humanos, corruptíveis como somos, ficaríamos preocupados com a solicitude da vida, e por conta disso, nos preocupássemos com a gente e esquecêssemos um pouco do semelhante. Por isso ele deixou essa passagem na Bíblia, para que nós nos preocupássemos com a vida das pessoas ao nosso redor, muito mais do que com as coisas ao nosso redor. Jesus sempre se preocupou com pessoas e não com coisas, e ele nos ensinou a se preocupar com pessoas e não com coisas. As coisas, elas são passageiras, as pessoas, elas ficam, apesar de serem passageiras também. As pessoas, elas precisam de pessoas, precisam de coisas, sim, mas primeiro precisam de pessoas, porque as coisas sem pessoas não servem para nada, elas são absolutamente sem sentido. O que adianta você ter uma bela casa, um belo apartamento, ter uma casa extremamente confortável, se você abre a sua casa à noite e não tem ninguém para pular no seu pescoço, não tem ninguém para poder dividir com você a sua cama, o seu sofá? O que adianta você viver sozinho, para você mesmo, com todas as suas posses? Algum tempo atrás, uma célebre apresentadora de televisão, rica, famosa, pronunciou uma frase no alto dos seus 20 e poucos anos: tenho tudo o que eu quero, não preciso de mais nada. Passado alguns anos, essa mesma apresentadora, rica, mais famosa, mais rica, foi num site e postou a seguinte informação: sou uma pessoa infeliz, porque sou sozinha. Mais tarde, mais recentemente,
essa mesma apresentadora, rica, famosa, mais famosa, já com uma filha, falou assim: já não sou tão infeliz assim, eu tenho uma filha. Notem que as pessoas podem ter o que elas quiserem ter, elas podem trabalhar para conquistar o que precisarem conquistar, mas nós precisamos das pessoas, nós precisamos de pessoas, precisamos nos relacionar com pessoas, precisamos atender às suas necessidades, perceber o que elas precisam, dar às pessoas amor, carinho, afeto, e de uma certa maneira materializar isso através de doações físicas, mas mais do que isso, doar nossa vida, 100% dela, em prol das pessoas. A assistência social, que agora é Ação Solidária Adventista, é uma ferramenta que Deus usa para que a igreja possa materializar o seu amor e a sua misericórdia pelas pessoas necessitadas. É a igreja se tornando prática, é a igreja saindo do púlpito, a igreja saindo da palavra impressa e indo para a prática, e indo para a realidade como Jesus viveu. A assistência social é um momento que a gente tem de transformar teorias, belos conceitos, em prática, em vida, em realidade. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: muito mais do que palavras bonitas, as pessoas, elas percebem as nossas atitudes. E nós precisamos nos preocupar como somos vistos na nossa vizinhança, como somos vistos ao redor da igreja. Há pouco tempo atrás, lá na Central, eu me surpreendi com um comentário que foi feito acerca da igreja, perguntando para um diácono lá, conversando com ele, por que a gente não tinha tanto sucesso com os irmãos que moram ali naquele trecho da igreja. Ele, que vive ali nos portões para poder orientar a entrada, virou para mim e falou assim: Aguinaldo, a nossa igreja dá um péssimo exemplo aqui nessa região. Nossos carros ficam parados com as 4 rodas em cima da calçada, numa calçada que mal cabe um carro. Nós paramos o carro no meio da rua para poder descarregar nossas bagagens, as pessoas. Nós atrapalhamos o trânsito. As pessoas ficam com raiva da gente. Aqui nós procuramos fazer coisas para as pessoas de forma desorganizada e gera um tumulto aqui na região. As pessoas ficam incomodadas. E aí eu me pergunto, será que as pessoas estão vendo a igreja, estão me vendo nas minhas atitudes como uma igreja de Deus, como uma igreja transformada, como uma igreja que, na prática, faz o que Jesus quer que nós façamos? Isso é muito importante, porque se nós ficarmos aqui teorizando e falando, posso ficar aqui até 5 horas da tarde pregando para vocês, porque não falta assunto. Certamente vocês não vão estar aqui para me ouvir, mas eu continuo falando porque não falta assunto. Posso ser como um sino que vai ficar tocando sem nada de construtivo, nada de prático. Às vezes o trabalho silencioso que a ASA faz é um sermão muito maior do que belas palavras que são proferidas aqui na frente. E esse desafio não é um desafio somente do diretor do departamento. O diretor do departamento, ele é nomeado pela igreja como um organizador. Essa responsabilidade é de quem? Não ouvi. Só ouvi ele falar. De quem é essa responsabilidade? Não é da irmã Cecília. É da igreja. A irmã Cecília está aqui para organizar, ou departamentalizar essa operação que é nossa. Porque quando olham as boas obras da igreja lá fora, não olham a boa obra que a irmã Cecília faz. O rótulo que nós carregamos é da igreja adventista. E é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos eleitos. Para sermos pessoas, sermos uma igreja distinta, uma igreja que seja distinguida das demais. Porque, aliás, o que não falta agora é a igreja. Mas no que nós somos distintos? No que nós somos distinguidos da maioria? Ou será que nós queremos ser iguais? Ou será que não importa, basta que nós venhamos aqui cada sábado, cada quarta-feira, quando vimos, ou cada domingo, quando podemos aparecer? Será que isso é suficiente?
Eu quero dizer para vocês que é muito mais do que isso. Estar sentado aqui é muito bom. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Mas agir em prol do semelhante, como Jesus pediu para que nós agíssemos, é a materialização do Evangelho. E eu quero concluir, os minutos que faltam. Havia outros assuntos para a gente tratar, mas eu acho que já atingimos o ponto principal. Eu quero concluir com vocês lembrando um pouco o livro de Atos, lá no capítulo 2, e esse eu preciso que vocês leiam comigo. Eu tenho a sensação hoje, passado alguns milhares de anos, que os discípulos entenderam o que nós temos dificuldade de entender. Eu digo nós, eu não estou aqui sentenciando, eu estou me colocando nessa posição, porque somos falhos mesmo. E o recado é para a igreja, para que essa igreja se fortaleça, para que a igreja cresça, para que a igreja suplique a transformação do Espírito Santo e a bênção maior, para que nós também possamos entender o que os discípulos e os apóstolos entenderam no passado. Porque se a gente não entender e vir à igreja, vai ser o suficiente para a gente. Estar num lugar bonito, agradável, como eu já elogiei aqui essa igreja, vai ser o suficiente para a gente. Mas os apóstolos entenderam, lá no livro de Atos, no capítulo 2, eles entenderam o que Jesus viveu e ensinou para eles aqui na terra. E eu quero ler com vocês. São poucos versículos. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que a gente tem feito aqui. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e olha que interessante, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja entendeu, de fato, o que ela precisava fazer como igreja, como ela precisava se comportar, qual era o papel dela na sociedade, a igreja começou a crescer. Os bancos começaram a ficar cheios, porque as pessoas perceberam que ali não era um discurso vazio, como os fariseus, como os saduceus, aos quais Jesus se referiu como o quê? Sepulcros, né? Caiados. Por quê? Porque eles eram muito bonitos por fora, tinham uma bela aparência, mas por dentro tinha o quê? Imundice, podridão. E a nossa igreja, a igreja adventista, ela tem muito mais do que isso. Nós somos bonitos por fora e somos bonitos por dentro também. Mas nós precisamos mostrar isso, porque se nós não mostrarmos isso na prática, o que as pessoas vão ver é só mais uma igreja. Mais uma igreja, em Madureira, na Praça da Bandeira, em Botafogo, em Copacabana, na Barra, mais uma igreja. E nós não podemos nos permitir sermos mais uma igreja, porque nós sabemos quem nós somos, sabemos qual é a nossa missão. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos entender hoje, dia 4 de agosto, qual é o papel da igreja, qual é a nossa missão como igreja, para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, para que um dia, na eternidade, um anjo passando a história da minha vida, da sua, da igreja adventista do sétimo dia na terra, possa ler essa passagem. No ano de 2012, no dia 4 de agosto, dia 5 de agosto, 6, 7, 10, setembro, outubro, diariamente, o Aguinaldo, a Cecília, a Maria, o Caio, o Pedro, o José, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, a igreja de Madureira, Central, a Barra, Copacabana, Botafogo, São Paulo, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a experiência que Jesus está nos chamando para compartilhar com Ele. Isso é seguir os passos de Jesus.
Olhar para a Bíblia, olhar para Jesus como um ser maravilhoso, que fez coisas muito boas, só isso não resolve o problema. Se a gente não se entregar, não se envolver, e não achar que essa responsabilidade é nossa, e não limitado somente a um departamento da igreja, a gente não vai conseguir compreender, como os apóstolos compreenderam, a missão que Jesus nos confiou. Lembrar dos necessitados, lembrar dos aflitos, ajudá-los, erguê-los nas suas dificuldades. Esse é o papel da igreja. Rogo a Deus, por mim e por vocês, para que Ele possa transformar o nosso coração de maneira tal que nós possamos compreender essa sagrada e valiosa missão que Jesus nos confiou. Essa igreja precisa fazer mais. Essa igreja pode fazer muito mais do que tem feito. E a igreja de Deus, com certeza, aonde quer que ela esteja, se entender o seu papel, ela vai fazer a diferença. E esses bancos que agora têm lugares vazios vão precisar ser completados. Vamos precisar colocar cadeiras aqui do lado. Vamos precisar colocar cadeiras aqui na frente, porque essa igreja vai crescer e vai prosperar ainda mais. Amém. Are you sure? Vamos nos colocar de pé. Antes da oração, reverentes como estamos, eu quero ler um trecho do livro Serviço Cristão, na página 146, que fecha o pensamento dessa manhã. Um recado da irmã White para nós. Os anjos de Deus estão observando para ver a maneira por que tratamos as pessoas necessitadas de nossa simpatia,
amor e desinteressada generosidade. Esta é a maneira de Deus provar nosso caráter. Se possuímos a verdadeira religião da Bíblia, havemos de ver que temos para com Cristo um débito de amor, bondade e interesse em favor de seus irmãos. E não podemos fazer outra coisa senão manifestar nossa gratidão por seu incomensurável amor para conosco, enquanto éramos pecadores indignos de sua graça, mantendo um profundo interesse e desprendido amor para com aqueles que são nossos irmãos e menos afortunados que nós. Oremos. Obrigado, Senhor, pelos dias que estamos vivendo. Obrigado porque o Senhor tem uma mensagem especial para a tua igreja. Obrigado porque o Senhor não nos deixou cegos e desorientados nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque apesar dos nossos pecados, nossas faltas, nossos tropeços, nossas imperfeições, nós nos sentimos amados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser úteis. Ajuda-nos para que possamos arregaçar as mangas. E se estamos muito, muito cansados, ajuda-nos para que possamos dar um pouco mais, porque sabemos que o Senhor deu tudo por nós. Ajuda-nos a olhar para as pessoas ao nosso redor com piedade. Ajuda-nos a olhar para as pessoas ao nosso redor com misericórdia. E a olharmos para a Tua igreja como um instrumento Seu para aliviar o sofrimento dos necessitados. Dá-nos essa compreensão como o Senhor deu aos apóstolos. Leva-nos para casa refletindo sobre isso. É o que nós pedimos com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém.